Olá, o Senado Agora está começando com informações sobre os trabalhos em 2015 de 2 colegiados que se dedicaram principalmente às crianças e aos jovens. Em 2015, uma CPI do Senado começou a buscar saídas para uma tragédia nacional repetida milhares de vezes todos os anos, o assassinato da nossa juventude. O poder público é ausente numa educação. A educação é uma educação extremamente repressiva. As escolas hoje, no estado do Rio de Janeiro, parecem prisões. Elas nos formam ou para prisões ou para o mercado de trabalho, para ocuparmos os piores postos. E aí, quando a gente fala de jovem, a gente consegue identificar a juventude no Brasil. É aquela que ocupa os piores postos de trabalho e é aquela que mais morre. Wesley, morador da Baixada Fluminense, expôs a desigualdade que a juventude da periferia do Rio de Janeiro enfrenta. Fico muito emocionado assim, ao fazer uma fala hoje nessa audiência, quando eu penso quantos jovens negros devem ter sido ouvidos por essa audiência e pensar que nós somos sobreviventes, né? Estou falando aqui como um dos que não morreu. Em 21 audiências públicas, a CPI do assassinato de jovens ouviu mais de 100 convidados. O retrato mostrado é de que o homem negro é quem mais morre no país. O mapa da violência, feito com dados oficiais, contou 56.337 homicídios no ano de 2012. A obra da escravidão ainda se faz sentir entre nós. Quando nós olhamos o perfil dessas vítimas, desses quase 60 mil, são jovens entre 15 e 29 anos, negros e pobres, moradores das muitas favelas do Oiapoque ao Chuí. O relator da CPI afirma que há uma política de segurança pública discriminatória. Combate ao tráfico de drogas. Uma coisa é quando esse tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que eu moro lá e conheço, quando acontece na zona sul do Rio, na região mais rica, Copacabana, Ipanema, Leblon. Você não vê entrar caveirões dando tiro para tudo que é lado. Você faz o trabalho de investigação. Já quando é nas áreas mais pobres, não. Você está tendo uma ação violenta, truculenta da polícia, que mata muitos inocentes. O delegado Orlando Zacconi, do Rio de Janeiro, trouxe dados de uma pesquisa sobre os chamados autos de resistência, assassinatos cometidos por policiais durante confrontos com suspeitos. Ele descobriu que 99% dos casos foram arquivados sem investigação e que em 21% as vítimas tinham menos de 18 anos. Nós podemos já ter indícios de que essa violência do Estado, a partir das agências policiais, tem como alvo a juventude. 75% foram autos de resistência que ocorreram dentro de comunidades consideradas favelas. Este promotor de justiça completa. A nossa exclusão social tem cor no Brasil. Basta olhar para as pessoas em situação de rua e ver qual a cor majoritariamente dessas pessoas. E, portanto, num quadro racista de sociedade, nós não podemos ter a ilusão de que policiais não vão ter a mesma tendência de raciocinar assim como todas as outras pessoas da sociedade, porque policiais não vieram de Marte. A Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente trouxe à CPI algumas sugestões. É necessário discutir e pensar em diálogo com as estruturas de segurança, com as universidades e com a sociedade, o aumento do tempo preparatório para o ingresso na carreira dos integrantes de segurança, com uma melhor formação, uma melhor capacitação. É necessário, além do tempo preparatório inicial, o investimento em programas de formação continuada, também com ativa participação da sociedade e universidades. É necessário assegurar um acompanhamento terapêutico com redes de apoio e medidas de escoamento da atenção decorrente do trabalho para os agentes de segurança, quiçá por meio da promoção de cultura e lazer para estes mesmos. A fala de todos, absolutamente todos, os representantes dos movimentos sociais que passaram pelas audiências públicas que nós tivemos aqui, foi de reivindicar, exigir mesmo que o governo federal tome uma decisão com relação ao modelo, ao desenho e à implantação já do plano de redução de homicídios. O senador Lindbergh Farias começa a delinear o relatório final da CPI. Um relatório que tangencia vários debates, política de guerra às drogas, a questão do tráfico é um ponto, a questão da reforma
do sistema de segurança pública, desmilitarizar ou não polícias. Então, é um debate, a discussão sobre encarceramento também, redução da maioridade penal. Hoje nós já somos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, tem temas muito complexos aqui e a gente espera apresentar um relatório definitivo no final de março. Eu espero que esse relatório seja um alerta de que o Brasil tem que fazer alguma coisa. O balanço da Comissão de Educação mostra que houve preocupação em aumentar o volume de recursos para o setor. O colegiado também debateu temas ligados à cultura, ao esporte e a um currículo nacional nas escolas. Foram muitas audiências públicas para debater projetos que estão na pauta da comissão. Os senadores ouviram especialistas e autoridades nas 3 áreas de atuação do colegiado. O ministro Jorge Hilton defendeu a elaboração de uma lei definitiva de incentivo ao esporte. O ministro da Cultura ressaltou a necessidade de melhorar os índices de leitura no Brasil e apoiou a regulamentação do setor. E pouco depois de reassumir a pasta da Educação, em outubro, o ministro Aloysio Mercadante veio à comissão debater as dificuldades de aprendizado, a greve dos professores e os investimentos no setor. Segundo ele, o Brasil aplica um valor semelhante ao de países com alta qualidade de ensino. A diferença é que a população brasileira é muito maior. A média do PIB per capita da OCDE é 38 mil dólares. A nossa é 15 mil dólares. Eles falam assim, vamos comparar com a Finlândia. Tudo bem, a Finlândia, o PIB per capita é 39 mil dólares. Não adianta falar que o Brasil é a 9ª economia do mundo. Nós temos 210 milhões de habitantes. Então, o que nós temos para investir por aluno é 3 vezes menos. Outro debate realizado pela CE foi sobre a Base Nacional Comum Curricular. Ela vai apontar o que todo estudante brasileiro precisa aprender, desde a educação infantil até o ensino médio. A proposta do MEC está disponível no site basenacionalcomum.mec.gov.br. Até 15 de março, qualquer cidadão pode enviar observações ao texto preliminar. O grande desafio é fazer essa discussão chegar na escola. E aí tem que ter o engajamento das secretarias de educação municipais e estaduais. A gente tem o obstáculo da formação dos professores mesmo também, né? Eu digo sempre, eu repito nessa comissão, acho que todo mundo já me ouviu dizer isso. Não se ensina a ensinar. É o grande problema. Muitos projetos foram analisados pela comissão. O programa Bolsa de Permanência Universitária, que beneficia com um salário mínimo alunos sem condições de se sustentar durante a faculdade, pode ter status de lei. O projeto foi para análise da Câmara dos Deputados. Como programa, poderia ser mudado conforme fossem os governos. A ideia de constitucionalizarmos, digamos assim, no sentido de colocá-lo no aparato jurídico, é que lei passa a ser norma do Estado brasileiro e ela passa a existir como uma diretriz do Estado brasileiro por todos os governos. Outro projeto aprovado determina que 50% das rendas do petróleo destinadas à União sejam vinculadas ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Os royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal, que já eram destinados à educação pública, também passam a compor o Fundeb. O projeto determina ainda que esses recursos não podem ser contabilizados como parte dos valores que a União já precisa repassar ao fundo. Nossa ideia de alocar recursos do pré-sal pudesse serem considerados recursos adicionais e não deixar prevalecer um mero jogo contábil. Também foi aprovada a proposta que condiciona o pagamento das parcelas do programa Minha Casa, Minha Vida à existência de escolas dentro ou no entorno do empreendimento, com vagas suficientes para atender crianças e adolescentes que morem no conjunto habitacional. Enquanto o poder público não cumpre o seu papel de oferecer estas vagas para as crianças, os pais também ficam liberados para não pagarem a mensalidade até que o poder público cumpra a sua parte. A gente volta a qualquer momento com outras notícias do Senado Federal.